Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem, comigo tá tudo ótimo. Espero que vocês venham gostar desse vídeo. Esse vídeo é um vídeo um pouco diferente, mas não foge muito dos assuntos que eu abordo aqui. Eu vou falar aqui sobre amizade, né? Amizade, amigos de infância. Não é amizade que você conhece ali simplesmente no local do trabalho, mas é algo que você tenta levar para a vida inteira. Sabe aquele amigo que você considera como um irmão, como se fosse de sangue, como se fosse da família? Bem, é sobre esse amigo que eu quero falar com vocês, tá? Tem pessoas que se julgam ser amigos próximos, íntimos, porque frequentam a sua casa, andam com você nos mesmos lugares que você costuma frequentar, tá? Seja a igreja, seja qualquer ambiente, não importa. Onde você vai, aquela pessoa está, e aquela pessoa sempre esteve próximo de você há anos, né? E você constrói uma intimidade muito próxima a ponto de considerar como irmão, e essa pessoa também se diz como se fosse teu irmão. Mas você vai saber que essa pessoa nas horas das dificuldades. Quem são essas pessoas? O que eu quero falar? Tem um caso de um colega meu que ele era casado e a mulher dele, vamos dizer assim, ele começou o relacionamento dele com essa pessoa meio que forçado. Sabe aquela época que se o cara tivesse alguma coisa com a moça, aí ele tinha que assumir? Bem isso aí, entendeu? Aí o cara assumia, ele cometeu ali, ficou com a menina, enfim, e né, para honrar o compromisso, que hoje em dia não existe isso praticamente, para honrar o compromisso, ele casou com a menina porque a menina ia ser jogada para fora de casa. E o que aconteceu, pessoal? Ele casou com ela, ele foi morar em outra cidade com ela, mas nessa cidade onde ele morava, ele tinha amizade com a família. Essa pessoa que ele considerava assim como se fosse da família dele, entendeu? E esse amigo dele, esse pessoal frequentava a casa dele e tudo, então via como ele vivia. Era um cara que muito trabalhador, um cara muito família, já tinha filhos, né? Com o passar do tempo, mais de 20 anos casado, já tinha filhos já crescido, já tem filho casado, mas enfim, o casamento dele sempre foi uma situação conturbada, difícil. Por quê? Porque ele sempre lutou pelo relacionamento dele, mas a mulher nunca se esforçou pelo relacionamento. Ele é aquele cara que a mulher quer ter uma coisa, ele corre atrás e luta para dar o melhor conforto possível. Batalhou para ter uma casa em São Paulo, sempre procurou dar o melhor para ela, de acordo com o esforço dele, a condição que tinha para ele. E essa família que frequentava a casa dele sabia a situação dele, como ele era, pois eram pessoas que andavam com ele, que ele frequentava a casa dessas pessoas, as pessoas frequentavam a casa dele, então sabia da dificuldade que ele tinha no relacionamento dele por conta da mulher que tinha um temperamento difícil, uma pessoa meio que bruta, explosiva, e que tudo que ele fazia, essa pessoa não dava valor para ele, para o marido dela, em nada, em nada. O cara teve uma oportunidade para ter um comércio, um negócio 2 vezes, mas essa pessoa que estava do lado dele, que era a companheira dele, sempre pensava negativo. Nunca, sabe quando a pessoa não gosta de você e tudo que você faz para a pessoa é ruim, quando ela não gosta de você, você pode fazer o que for, você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas para essa pessoa você vai ser sempre a pior pessoa do mundo. Então o que acontece? Humilhando ele, tratando ele como se fosse um cachorro, humilhando, xingando, botando para fora de casa e menosprezando. Ele dormia. O relacionamento dele estava tão difícil, pessoal, que chegou ao ponto dele, não só ele, mas muitas pessoas passam por isso, né? E quem não passou, pede a Deus para nunca passar, porque não é fácil a situação, né? Ele chegou a dormir no chão, por anos dormindo no chão. Ela no quarto, na cama, e ele no chão. Então já não tinha casamento. E ele sempre lutando, com esperança de que esse casamento dele tivesse uma forma de restaurar, que ela voltasse atrás e mudasse. Mas não mudou e não teve jeito. A solução mesmo foi que ele teve que separar. Ele conheceu uma garota que estava gostando dele, né? E ele também começou a gostar dela. E como ele é um cara de casamento, de responsabilidade, de compromisso, como esses caras antigos, ele tinha que... a mulher dele já queria que ele divorciasse, já queria que ele separasse. Por anos, pedindo para ele sair de casa, mandando ele embora. Ele chegou a dormir noites na rua, onde ele morava, na terra dele, que era na Bahia, porque a mulher trancava a porta, não deixava ele entrar. Então, o que acontece? Ele, por conta disso, dela sempre querer separar, querer divórcio, ela viajava, deixava ele sozinho, e ele já não tinha casamento, já não tinha nenhum relacionamento com ela, nada. A única coisa que ele tinha era a responsabilidade com as contas,
pagar as contas, não deixar faltar as coisas em casa, ser esse homem para isso, o cara das contas, tá? O cara das contas, mas quando precisasse de uma mulher, de uma companheira, ele não tinha essa pessoa do lado dele, entendeu? Mas ele era pau para toda a obra e tudo que precisava ele estava do lado da família. E esses amigos dele, né, que já sabia, frequentava a casa e via a situação que ele vivia, quando ele chegou a tomar a decisão de divorciar, que ele estava conhecendo outra pessoa e estava gostando dessa pessoa, ele estava esperando o momento certo para falar para todo mundo que ele estava conhecendo o novo amor da vida dele, uma pessoa que estava disposta a entrar na vida dele e a fazer ele feliz. Gente, às vezes você pode comentar aí, falar, mas ninguém é mentira, hoje em dia não existe isso, ninguém faz ninguém feliz. Gente, temos que acreditar, temos que buscar a felicidade, temos que ir atrás de alguém que goste da gente. O que não podemos é viver amando pessoas que só nos dão desprezo, pessoas que não nos dão amor, pessoas que só nos humilham, que quando aparece alguém, ela faz questão de nos humilhar na frente das pessoas. E ela, quando sai para falar de você, não fala bem de você para ninguém, só fala mal porque ela quer te destruir, quer acabar com você. Entrou na sua vida não para te fazer feliz, não para ter uma família com você, mas para acabar com você. E chega uma hora que você tem que abrir o olho. Você, em um ano, em 5, 10, 15, 20 anos, uma hora, ou você abre o olho ou você vai morrer naquela miséria ali. E foi o que aconteceu com essa pessoa, com esse cara. Ele abriu o olho e viu que não ia ter jeito mesmo, né? Então ele resolveu pedir o divórcio. Ela queria e ele foi e pediu, né? Pediu não, foi atrás do divórcio. Só que ela, não contente, pegou o celular dele e viu que ele tinha conversa com essa menina, tá? Conversando com a menina, mas não tinha nada demais, não tinha nenhuma putaria, nenhuma sacanagem. Era só mensagem de como você tá, tudo bem, bom dia, olá, enfim, sempre procurando aquela atenção, aquele cuidado com a pessoa, que essa mulher, que era dele, deveria ter e nunca teve, porque ele era um cara que ele ficava na casa dos irmãos até tarde, dos amigos até tarde, e ela não estava nem aí. Se ele fosse dormir na rua, ela não estava nem aí. Para ela, ele era pior do que um cachorro, porque até cachorro tem valor para certas pessoas. É doído, mas é a verdade. Então o que acontece? Ele foi atrás do divórcio. E ela descobriu que ele estava conhecendo uma pessoa, mas ele não estava tendo relações sexuais com essa pessoa, porque tanto ele como ela pensavam em casar, em ter um relacionamento depois do casamento. As pessoas aí podem achar clichê, podem achar estranho, podem achar antiquado, podem achar, vamos dizer assim, primitivo, besta essa atitude, porque hoje em dia ninguém quer casar, todo mundo quer transar, quer meter ali um com o outro, quer fazer, desculpa quem quiser achar ruim que eu falei, tô falando a verdade, tá? Não adianta querer vir com mimimi não, tem que ser aberto, ser claro e objetivo. As pessoas hoje em dia querem isso, quer só ir lá fazer isso e acabou, ninguém quer compromisso com ninguém, quer aventurar se vai dar certo para depois casar, mas ainda tem pessoas que ainda buscam essa parte, questão do compromisso e da responsabilidade antes de uma relação sexual, tá? Então eles ficaram nisso daí, e essa pessoa, a ex-mulher dele, não contente com a decisão dele, era tudo que ela queria. Quando ele chegou a tomar a decisão do que ela queria, que era o divórcio, ela foi lá para as pessoas, para os amigos dele, para as pessoas próximas dele, e começou a falar um monte de coisa mal dele, para defamar ele. Esses amigos dele, né, que frequentava a casa, que conhecia ele, andava com ele, ela falou dele de uma forma como se fosse outra pessoa, entendeu? Como se estivesse falando de outra pessoa, porque quando você conhece alguém e uma pessoa vem e fala de você o oposto daquilo que você conhece da pessoa, você fica chocado. Você, não é isso, você imagina assim, não é isso. Mas aí é que tá, eles acreditaram nela, na mulher dele, na ex-mulher dele, acreditaram nela e começaram a agir de forma diferente com ele. Tá? Pessoal, isso é amigo? De maneira alguma. Amigo que é amigo, ele não toma partido, ele não vai tomar lado nem de um, nem do outro, ele vai se manter neutro e vai tentar dar força para ambos. Ou pelo menos dar força para quem está certo, para quem ele sabe que vivia aquela situação. Porque é fácil você, meu amigo, meu caro, é fácil você que está ali fora aí, criticar o cara. Falar do cara porque o cara viveu 10, 20, 15 anos ali sofrendo com a pessoa, sendo desprezado, sendo humilhado, tendo uma pessoa do lado que era só para ele pagar as contas e ele não para mais nada. E aí o cara chega uma hora que fala, porra, não é isso que eu quero para mim, eu vou ter que dar um basta e eu não posso terminar minha vida numa situação dessa. Eu tenho que ser feliz. E o cara resolve tomar uma decisão na vida dele, entendeu? E toma a decisão. Aí os tais amigos dele ficou contra ele, porque a mulher foi lá falar meia dúzia de coisa para prejudicar o cara, para defamar o cara. É vergonhoso para certas pessoas que se diz amigo ter essa atitude. Ainda por cima ficaram com raiva dele e viraram as costas para ele. Mas sabe o que eu falo para esse cara? Porque eu conheço ele. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, você não tem que se portar com essas pessoas não. Sabe por quê? Porque elas sabem quem é você. Elas frequentavam sua casa.
viviam com você, você andava com elas, você tinha essas pessoas como irmão, como amigos, e na hora que você mais precisou, eles viraram as costas para você e te julgaram mal. Então, portanto, as pessoas assim não podem ser amigo. Não pode ser, porque se fosse amigo de verdade, chegava até você, conversava, abria com você, falava com você, procurava entender o que estava passando na situação, não tomava partido, nem te julgava, nem muito menos virava as costas para você. É nessas horas, pessoal, que a gente sabe quem está do lado da gente e quem não está. E sabe o que eu digo? Essas pessoas assim nem merecem a nossa amizade, sabe por quê? Porque elas se acham melhor do que você, elas se acham autossuficientes, que não precisam de ninguém, e que tem o direito de julgar e criticar os outros. Então, para que você quer pessoas assim? Você tem que ter do seu lado Deus. Deus, porque Deus é justo, sabe a verdade e age com justiça. Se você está certo, está certo. Se você está errado, está errado. O Deus é assim. Agora o homem não. O homem ele julga pelo que os outros falam, pelo que os outros dizem, até pelo que ele vê que parece aquilo que ele está vendo, mas muitas vezes não é. Esse é o vídeo que eu tenho que fazer para falar, tá? É um vídeo assim, para alertar vocês aí, que muitas vezes você pensa que você tem amigo aí e não tem. E tem muitos amigos que é talarico, né, que entra na vida da pessoa, faz o inferno para ficar com a mulher ou com o marido, entendeu? Enfim, então tem todas essas coisas assim que acontecem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostaram também, para mim tanto faz. Eu tava querendo desabafar essa situação aí que eu vi com essa pessoa aí que eu não achei justo, tá bom? Um abraço e valeu!